Infecção do trato urinário. Como evitar com remédios naturais. A infecção do trato urinário é um incômodo problema. Mais de 3/4 das mulheres desenvolvem ao longo de sua vida uma infecção bacteriana. E 20% destas mulheres sofrem infecções recorrentes após cistite. Muitos medicamentos farmacológicos podem ser utilizados para tratar dessa condição que afeta diretamente o cotidiano de pessoas que sofrem com a mesma. Porém, é sabido que todo medicamento possui efeitos adversos de curto, médio ou longo prazo. Contudo, os suplementos nutricionais naturais, com menos efeitos adversos nocivos que ajudam no tratamento desta infecção da pele. O que é infecção do trato urinário? As infecções do trato urinário, tais como cistite, são desconfortáveis, muito dolorosa e desagradável. As mulheres e crianças estão em maior risco de sofrer, mas também pode ocorrer em homens durante a velhice. A maioria das infecções são causadas por ataque bacteriano, e muito raramente vêm de vírus, fungos ou parasitas. Geralmente, as bactérias vêm a partir do exterior, através da uretra, irra a parede da bexiga e provoca a inflamação, o que faz com que a micção seja dolorosa. Risco de infecção do trato urinário. Nas mulheres. A uretra das mulheres é mais curta que a dos homens, o que facilita a entrada de bactérias, que vêm mais rápido para a bexiga onde se instalam na mucosa, causando inflamação. Nos homens. Como os homens possuem uma uretra mais longa do que as mulheres podem combater melhor, no entanto com a idade pode desenvolver este tipo de infecção com sintomas típicos. Em bebês e crianças. Bebês e crianças também possuem mais risco de infecções do trato urinário, porque os seus ureteres são ainda muito curtos, o que favorece a penetração de bactérias, e principalmente infecções que atingem o trato urinário da criança. Em mulheres grávidas. Outro grupo de risco para a gestante, pois o útero aumentado pressiona e estreita o trato urinário, dificultando a higiene efetiva durante a lavagem. Causas da infecção do trato urinário. Ocorre quando as bactérias entram no trato urinário através da uretra e depois se estendem até a bexiga. A temperatura quente e úmida da mucosa da bexiga é um bom local de reprodução e facilita a reprodução das bactérias. Movimentos durante as relações sexuais também promover a penetração de bactérias a partir da uretra para o ambiente intestinal, especialmente no caso dos agentes patogênicos coli, tais como Escherichia coli, além de estafilococos, enterococos e semelhantes. Sintomas da infecção do trato urinário. Quando isso ocorre, os glóbulos brancos são colocados em operação para combater a invasão de bactérias e inflamações, com as quais a mucosa da bexiga se torna supersaturada e se torna mais vulnerável. Os sintomas mais comuns de uma infecção urinária ou cistite são: sentir constantemente a necessidade de urinar e sentir dor durante a micção. Na maioria dos casos, a infecção bacteriana do trato urinário é limitada a produzir os sintomas de inflamação. Embora estes sintomas também possam afetar a flora intestinal, causando patógenos raros, somente em 2 ou 5% dos casos há uma transferência da infecção para o sangue depois. Os sintomas mais comuns da infecção do trato urinário incluem: necessidade constante de urinar e dor ao urinar, queima e dor ao urinar, sangue ou pulsos misturados urina, dor nos rins ao urinar ou sensibilidade na área onde estão localizados. Diagnóstico. Uma vez que os sintomas são comprovados, o médico geralmente passa a realizar um exame de urina. A amostra de urina oferece, que mostra os indicadores dos níveis de leucócitos, células brancas do sangue, nitrito e eritrócitos, glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos indicam uma resposta imunitária do organismo contra a invasão bacteriana. O nitrito é um produto excretor comum contra bactérias e os glóbulos vermelhos mostram o nível sanguíneo na urina. Muitos dos testes que são realizados, após a verificação dos primeiros sintomas, podem confirmar se há uma infecção por clamídia, uma doença sexualmente transmissível, DST, que ocorre na uretra. Caso o teste dos glóbulos brancos seja positivo, o diagnóstico pode ser confirmado. Em uma infecção avançada do trato urinário, os 3 elementos são geralmente detectáveis na urina. Grupos com maior risco de sofrer infecção do trato urinário. Pessoas com deficiência imunológica. Além disso, que sofrem de um resfriado. Pessoas submetidas à terapia imunossupressora, supressão deliberada do sistema imunológico, por exemplo, transplante de órgãos. Além disso, que estão acamadas e paralisadas.
pessoas que sofrem um estreitamento do trato urinário. Além disso, pessoas idosas,